Eu acho que no fundo o Vitor se culpava por eu me sentir assim. Um dia ele chegou em casa e me disse que tinha uma surpresa para mim. Ele fechou os meus olhos e me levou até lá fora. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Ele havia comprado um carro para mim. Eu sabia que ele estava querendo trocar o carro dele e juntando dinheiro para isso. Mas ele acabou abrindo mão disso para me dar um carro de presente. Coisa que eu nunca pedi e nem julguei ser importante. Nessa ocasião, ele disse que havia pensado bastante e que eu deveria ir em busca do meu sonho. Que eu deveria fazer o tal curso de teatro na cidade vizinha. E o carro ia servir para que eu tivesse mais mobilidade. Eu fiquei muito feliz, o abracei. E ele disse que era assim que ele queria me ver, feliz. E para isso ele faria qualquer coisa que estivesse ao alcance dele. E assim eu me preparei e me matriculei para o curso. Era preciso fazer uns testes antes para ser admitida. E eu estava muito empolgada. Eu sabia que muitas atrizes famosas começaram a carreira assim. Ao chegar, eu fui recepcionada por um professor que me passou um texto e me explicou alguns detalhes. Assim que eu comecei a minha apresentação, eu logo percebi que ele fazia uma cara de descontentamento. Mas eu continuei falando e consegui entrar no personagem. E fiz o melhor que eu podia. Eu havia estudado um pouco em casa, na frente do espelho, e gostava da minha interpretação. Eu ainda estava no meio do texto quando ele me pediu para parar. Eu queria terminar e ele disse que não precisava mais me dar esse trabalho. Com a desculpa de que haviam vagas limitadas, ele disse que eu não havia passado no teste, pois algumas pessoas saíram melhores do que eu. Eu fiquei inconformada. Como ele podia dizer isso se nem me deixou acabar o texto? Eu me irritei e comecei a falar que aquilo era uma farsa, que eles deveriam estar favorecendo algumas pessoas. E foi quando aquele homem me disse que não era isso. Era simplesmente porque eu não tinha talento. Eu não servia para coisa. E por isso, ele não me queria na sua companhia de teatro. É claro que eu saí de lá arrasada, me sentindo massacrada. Eu sabia que eu não tinha tido a chance de mostrar todo o meu talento. Ele mal me ouviu. Mas dizer que eu não servia para coisa era muita crueldade. Eu não precisava disso. Havia ido até lá para buscar um estímulo, não o que eu acabei encontrando. O Vitor conversou muito comigo e disse que eu não deveria ficar daquele jeito. Eu estava sem ânimo para nada. Mal cuidava das crianças. A casa estava uma bagunça. Nada me consolava depois do que eu ouvi daquele professor de teatro. O meu marido achava que eu estava dando muita importância àquilo. Afinal, quem era aquele professor? Nós nunca tínhamos ouvido falar daquela companhia. Vai saber que tipo de teatro eles faziam. O Vitor disse que eu tinha que procurar outra coisa, mas era teatro que eu queria. Eu sentia que havia nascido para isso. Mais uma vez, eu caí naquele vazio de sempre. Até comecei a ter uma ideia que podia mudar tudo. Mas eu sabia que eu não podia fazer isso sozinha. Eu nunca gostei daquela cidade, nada acontecia. E eu sabia que não tinha nenhuma chance de fazer o que eu sempre quis da vida ali, que era teatro. Eu tinha que ir para a capital. Era lá que as coisas aconteciam. Haviam 1000 grupos de teatro, 1000 peças para assistir, cursos. A gente tinha que pensar grande. E quando eu falei com o Vitor sobre isso, eu tinha quase a certeza que ele não ia aceitar. Mas para minha surpresa, ele disse que já havia pensado nisso também. Nós tínhamos um ótimo padrão de vida. Ele tinha um trabalho muito bem remunerado. Era difícil para muitos ter a estabilidade com a idade que nós tínhamos. Mas o Vitor estava crescendo a cada dia e tinha uma carreira promissora. Quando ele me disse que topava e que estava disposto a largar tudo para irmos embora dali, eu finalmente vi que havia chegado a hora de eu ir em busca do tempo perdido.
Eu sei que eu remocei uns 10 anos quando decidimos ir embora daquela cidade. Eu não parava de fazer planos. Eu ligava para minha amiga Rita e perguntava sobre a cidade. E ela me deixava ainda mais ansiosa para ir embora logo. Nós demos o prazo de alguns meses para que o Vitor conseguisse organizar tudo antes de irmos. O risco era grande. Ele teria que recomeçar do zero lá. E sabíamos que havia chance de não dar certo. Mas ele estava me dando a maior prova de amor ao aceitar se mudar. Pois queria me ver feliz. E sabia que do jeito que estávamos vivendo, eu não me sentia nada bem. Eu já estava me preocupando em arrumar a mudança. Ainda faltava um bom tempo para isso acontecer. Mas parece que arrumar tudo me acalmava e fazia o tempo passar mais depressa. O meu marido comprou o meu sonho. E isso foi o que mais me deu satisfação. Ver o Vitor envolvido nessa empreitada. Eu sabia o quanto era difícil para ele abandonar tudo que havia construído até ali. Ele gostava muito do seu trabalho, dizia que se considerava um sortudo e sempre falou que dentro de alguns anos estaria muito bem de vida. Ir embora significava deixar tudo para trás, mas eu sabia que teríamos recompensas. Eu ia trabalhar como atriz e também ganharia dinheiro. Tudo isso nos uniu e me fez lembrar do começo do nosso casamento, quando ainda sonhávamos juntos. O Vitor dizia que me via num palco sendo aplaudida por muita gente e que essa imagem valia qualquer sacrifício. Eu não pensava nas consequências, apenas via o lado bom das coisas. Todo esse clima fez ressurgir um amor que eu tinha esquecido que eu sentia pelo Vitor. Dois meses se passaram e o dia da gente se mudar se aproximava cada vez mais. Eu já tinha até feito uma pesquisa sobre algumas companhias de teatro que ofereciam cursos na capital. Eu estava tentando procurar um apartamento. Eu sabia que o nosso padrão de vida ia mudar, mas isso não me importava. Valia a pena se sacrificar por um sonho. O Vitor estava super envolvido com isso. Apesar do medo que sentíamos, nunca falávamos sobre isso, para não desestimular um o outro. Tudo ia bem, até que comecei a me sentir mal de saúde. De repente, eu tinha umas tonturas. Parecia que estava fraca. Um dia estávamos conversando e eu me levantei para pegar um copo de água na cozinha, quando me senti tonta e desmaiei. E foi aí que as coisas começaram a caminhar para trás. O Vitor me levou ao médico. Estávamos com medo que pudesse ser uma doença grave. Mas depois de ter feito alguns exames, o médico apareceu e disse que não havia motivo nenhum para nos preocuparmos, que aquela era uma ocasião de comemorarmos. Eu estava esperando um filho. Essa notícia caiu como uma bomba. Eu olhei para o Vitor e fiquei desesperada. Era tudo que eu não precisava naquele momento. Afinal, nós estávamos de mudança. O que seriam dos nossos planos? Enquanto o Vitor conversava com o médico, eu sentia que nem estava ali. O meu pensamento foi longe e eu só conseguia pensar que eu não estava disposta a ter aquele bebê. Eu não ia esperar mais do que eu já havia esperado para realizar o meu sonho. Eu não podia mais prolongar isso. E eu sabia que ter um filho naquele momento era ter a certeza que seria necessário adiar tudo que estávamos planejando.